Olá pessoal, bem-vindos ao quadro. Nesta aula nós vamos falar sobre a propagação do calor. Três processos podem propagar o calor no ambiente: a condução, a convecção e a irradiação. E nós veremos cada um deles na nossa sequência de aulas. Primeiro, vamos entender o que é o fluxo de calor. Imaginem dois corpos, o corpo A e o corpo B, e que a temperatura do corpo A é maior que a temperatura do corpo B. Existe uma lei que está relacionada ao fluxo de calor que nos diz que o fluxo de calor está sempre do objeto ou do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E nós podemos calcular o fluxo de calor que passa de A para B. Imagine que este calor está entrando na superfície de B, essa superfície aqui frontal, ok? O fluxo de calor atravessa nesse sentido e nós podemos considerar que o calor atravessa em determinado período de tempo, certo? O símbolo que representa o fluxo de calor é a letra φ, uma letra grega maiúscula. E esse fluxo pode ser dado pela quantidade de calor que atravessa pela superfície do corpo em determinado período de tempo. Visto isto, nós já podemos passar ao estudo do primeiro processo, que é a condução do calor. Imagine a seguinte situação: você está com uma luva segurando uma barra de ferro e você irá aproximar a extremidade A do ferro de uma chama. O que vai acontecer algum tempo depois que você estiver segurando a barra de ferro? Você vai sentir que a barra de ferro está aumentando de temperatura, ou seja, está ocorrendo um aquecimento da barra de ferro. O fato de a extremidade B ter aquecido indica que o ferro é um bom condutor de calor. Mas, como o calor passou da extremidade A para a extremidade B? Vamos aumentar o tamanho da barra de ferro. Aqui eu tenho a extremidade A e aqui a extremidade B. Eu vou dividir essa barra de ferro em três seções diferentes: a seção da extremidade A seção da extremidade B e uma seção intermediária. A chama está fornecendo calor para a extremidade A, certo? O que acontece com os átomos de ferro que estão nessa extremidade? Estes átomos já possuem uma vibração que é referente à temperatura inicial da barra de ferro. Outros átomos que estão ao longo da barra de ferro antes dela ser aquecida têm a mesma vibração. À medida em que a chama fornece calor para a extremidade A, os átomos da extremidade A vão aumentar a vibração, o que provoca um aumento de temperatura dessa extremidade. Comparando a primeira seção com a segunda seção, a temperatura da primeira seção, que eu vou chamar de temperatura 1, será maior que a temperatura 2 da segunda seção. Ocorrerá então uma transferência de calor da primeira seção para a segunda seção. Recebendo o calor da primeira seção, os átomos de ferro da segunda seção também irão vibrar mais, ou seja, a temperatura da segunda seção irá aumentar e, em comparação com a temperatura da terceira seção, a temperatura da segunda seção será maior. Por causa dessa diferença de temperatura, haverá transferência de calor da segunda para a terceira seção, aquecendo, portanto, a extremidade B. O que nós vemos com este exemplo é que o fluxo de calor, quando o meio material é um bom condutor térmico, segue da extremidade que recebe o calor para a outra extremidade. Para que haja condução térmica de calor,
nós podemos chamar essa condução de calor de condução térmica, é necessário um meio material. Mas vocês observam que não são os átomos de ferro aquecidos que seguem na direção da extremidade B, mas sim a energia recebida por esses átomos. Então, na condução térmica, nós temos energia se deslocando através de um meio material. Espero que vocês tenham compreendido. Continue estudando conosco. Um abraço!